Oi pessoal, hoje a gente vai estar conversando com Clarissa Pinheiro, minha grande amiga. A gente vai falar sobre a carreira dela, como é que ela começou aqui em Recife, como é que foi a ida dela para o Rio, como é que foi a transição de carreira. Ela tem uma vida muito interessante, é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, então tenho certeza que esse episódio vai ser show. Oi Clarissa, bem-vinda. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo ótimo. Gostou da introdução? Adorei a parte do engraçada. Será, meu Deus? Será, meu Deus? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Muito obrigado por ter aceitado. Nesse podcast, a gente vai fazer um caminho da tua trajetória. Então eu queria que tu começasse explicando um pouquinho tua origem, onde é que você nasceu, como é tua família, irmãos, pra gente entender primeiro a Clarissa menina, pessoa, pra depois falar um pouco da Clarissa atriz, comediante, jornalista e mais um monte de coisa. Menino, eu sou de Recife, o menino já me entrega. Recife, nasci em Recife mesmo, morei logo no começo, quando eu tinha uns 3 anos de idade, em Olinda ainda um tempo, mas praticamente grande parte da minha vida foi em Recife. Sou de uma família em que meus pais são casados até hoje, 40 anos de casados. Tenho um irmão só sou eu e ele. Sou tia agora do pequeno Tom. A minha família é grande, eu tenho uma parte da família que vem de Fortaleza, a parte de mãe, a parte de pai é de Recife. Minha mãe tem 10 irmãos, meu pai 6, então muitos primos, muitos sobrinhos também. É uma família grande, mas eu sempre passei mais tempo da minha vida com o pessoal de Recife do que indo necessariamente para Fortaleza. Eu ia de 3 em 3 anos. Mas, assim, quando fala Fortaleza e aqui no Rio tem muita gente também do Ceará, sim, eu me sinto também parte, sabe, desse lugar. E como é que tu acha que essa grande família e a família mais próxima te influenciaram em termos das tuas escolhas, assim, do caminho que você terminou seguindo? Pois é, muito curioso esse caminho que eu segui na minha vida, que nem eu esperava, para ser sincera, que eu ia culminar numa artista, porque a minha família, ela vem a maioria das pessoas, assim, engenheiro, dentista, advogado, médico, profissões mais tradicionais. E eu e meu irmão, a gente já foi meio um ponto fora da curva, porque a gente quis fazer comunicação. Eu me formei em jornalismo e Daniel em design. E aí já tinha esse lugar de pessoas mais livres, vamos dizer assim, né? Não que os outros sejam presos, mas num lugar de escolha profissional um pouco mais incerta, mas em busca de um desejo, de fazer algo que realmente fizesse sentido pra gente. E aí, só que eu não me encontrei no jornalismo. Você chegou a exercer o jornalismo? Sim, eu me formei em 2004, eu estava formada e cheguei a fazer trabalho como repórter, trabalho como repórter de jornal, impresso, trabalhei numa ONG que eu era repórter de TV, tentei fotografia e onde eu me identifiquei mais foi em edição de vídeo, que era montar filmes, peças comerciais, que eu trabalhava numa produtora de vídeo aí em Recife. Mesmo assim, era algo que eu não tinha me identificado 100%. Tem um tesão na edição, mas depois eu já estava meio perdendo esse brilho e estava querendo ir para a direção. Vou fazer direção. Agora, perguntando da coisa da minha família, eu em Recife, antes de vir para o Rio, eu comecei a fazer tecido acrobático, porque quando eu me formei em jornalismo, eu fiz um documentário sobre circo. Então, eu fiquei perseguindo o circo, que ia para Garanhuns, que ia para tudo era canto aqui, aí na região pernambucana. E me apaixonei, mas nunca tinha subido no tecido. E eu acho que uns 2 anos depois que eu me formei, eu vi algum cartaz, essas coisas que a gente não explica. Aula de tecido acrobático, vou tentar. E também aquelas coisas que o pensamento termina concretizando, né, na realidade. Você pensa, se apaixona por uma coisa, fica pensando e do nada se materializa ali, né? Parece que é do nada, mas não é, né? Tá todo o universo ali, você também já tá com a atenção voltada para aquilo, e aquilo te chama a atenção, é o momento da decisão. E aí eu fui fazer tecido. Aqui em Recife ainda? Aqui em Recife aí. Pra ir embora, se juntar com o circo e ser circense. Ou era só pra ficar fitness? Não, era mais pra ficar fitness. Mas também mexia muito com a coisa do desafio, sabe? De enfrentar o medo. Muita coisa mexeu comigo no tecido. E aí, juntando duas coisas, porque quando eu tinha uns 15 anos, eu toquei bateria por 2 anos. E meu avô não gostava dessa história da neta dele tocar bateria.
Mas deixa que, depois que eu fiz um show e ele me viu fazendo o show, ele ficou todo orgulhoso e tal. Mas idoso, eu acho que ele já esqueceu, porque isso já tinha passado uns 5 anos, quando eu estava fazendo tecido. E aí eu lembro que eu virei para ele e fiz assim, vô, sua neta é um artista. Aí ele, faça isso não, minha filha. Essa frase, além de muito pernambucano, é muito avô, né? Faça isso não. Faça isso não. Eu ia te perguntar isso, quando foi que tu... Porque isso é uma identidade que muda muito, né? Eu imagino a pessoa. Quando foi a primeira vez que você pensou, eu sou um artista? Foi mais na época da música, do circo, do teatro? Que momento você se assumiu, digamos, saiu do armário como artista? Acho que eu saí do armário só aqui no Rio e depois de uns 3, 4 anos de Rio de Janeiro. Porque vê que loucura. Quando eu estava nesse processo de me entender como atriz e a estudar teatro e tudo mais, eu já tinha, por conta do filme que eu tinha feito, tirado um DRT. Mesmo assim, não, com filme não. Eu ainda estava estudando teatro. Mas aí, quando eu ia preencher alguma coisa que dizia assim, profissão, eu já não sabia mais o que colocar. Eu botava jornalista / atriz. Toda vez era jornalista / atriz. Tava e em aí, cima do Rafa, muro ainda. totalmente. Aí Rafa disse assim, você vai poder se chamar atriz quando você receber seu primeiro cachê. Aí foi quando eu recebi meu primeiro cachê no filme Casa Grande. Aí eu, tá, sou atriz agora. Mas ainda assim, eu tava muito me entendendo na carreira. De entender que essa artista já existia em mim uma vida inteira, na hora que eu resolvi tocar bateria, resolvi fazer tecido. Encontros com a arte que nem eu percebia e nem levava aquilo de modo profissional. Cheguei a fazer teatro também, porque quando eu fazia jornalismo, um amigo meu disse, você leva um mau jeito, tu não é atriz não. Eu falei, não, menino, sou jornalista, estou estudando jornalismo. Não, bora fazer um curso de teatro e tal. E fiz, e todos esses encontros meus com a arte sempre foram muito deliciosos, assim, mas eu não queria aceitar isso como um meio de vida. E aí, quando a coisa começou a dar certo mais, e os trabalhos aparecerem, e eu realmente receber pelo trabalho de atriz e não mais como jornalista, não mais como editora, e aí também participando de tantos movimentos, assim, de peça de teatro, série, filme, e esses encontros com tantas pessoas interessantes, foi quando eu fui entendendo que, caramba, velho, e não faz muito tempo que eu disse assim para Rafa, acho que eu encontrei, que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Aí Rafa disse, 2020, agora que tu tá entendendo que é isso que tu quer fazer. Né? Nós Que a somos gente a só vai geração, vai só nós somos a geração respondendo perdida até os 40, né? como eu tô com 38, eu Aí tá tenho 2 começando a se achar, né? Com 38. E me conta, tu falou de Rafa. Rafa é teu marido, né? Como é que foi o encontro de vocês e qual foi a influência dele, assim, nesses rumos, né? Que ele é uma pessoa ligada também ao cinema. Fala um pouquinho de Rafa. O encontro meu com o Rafa foi muito frutífero também nesse sentido, não só pessoal como profissional, porque na época que a gente se conheceu, ele vinha de uma carreira de ator. Ele é do Rio Grande do Sul, ele era de grupos de teatro de lá, trabalhava também como iluminador. Então, assim, porque no teatro você meio que cumpre várias funções, você também produz, todo mundo fazendo um pouco de tudo, até figurinha. E ele era ator assumido, não era ator feito você, não. Ele era um... Ele era, chegava e dizia, tu faz o quê? Sou ator. Eu dizia assim, sou estudante de teatro, sou formado em jornalismo, não sei o que eu sou, meu Deus. Mas aí, o que aconteceu? Quando a gente se conheceu, ele sempre gostou muito de audiovisual, mas sempre trabalhou mais com teatro. E eu estava totalmente vindo do audiovisual, estudando direção, mas querendo me descobrir enquanto atriz. E aí esse encontro foi incrível, porque meio que a gente mudou as posições mesmo, assim. Eu fui para frente da câmera e ele foi para trás. E eu, obviamente, também dava dicas de coisas do curso de direção que eu também já tinha feito e tal. Mas aí foi uma troca muito grande. E Rafa é um cara muito livre, sabe? Rafa tem essa alma de artista. Eu acho que como eu vim de uma criação muito ainda dentro do tradicional, tinha e ainda tenho certas travas que ele é mais fluido, sabe? Isso tudo me engrandeceu enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto atriz, enquanto ser pensante da arte, da cultura. E aí foi muito bom essa troca. Esse gancho. E hoje em dia ele é meu coaching, eu digo, sabe? Mas você falou aí da tua origem, né? Então vamos voltar um pouquinho para a origem. Como foi passar informar esse novo estilo de vida? Imagino que em algum momento nessa transição você ainda estava dependendo até financeiramente, em termos de casa, com teus pais. Como foi? Você teve apoio? Como foi? Teve resistência? Como foi chegar para os pais, você ainda muito nova, e por um caminho que nessa visão mais
tradicional é mais arriscado, é mais, enfim, não é trabalho de verdade. Como é que foi? Você teve muito apoio dos seus pais? Eu conheço seus pais, sei que eles são maravilhosos, mas em relação a esse tema especificamente, como é que foi esse processo? Eu sou muito felizarda e sortuda nesse aspecto, Marcelinho, porque eu acho que desde a escolha ali minha de jornalismo e de Daniel de desenho industrial, né, e não o que o restante da família tinha, a gente já sentia esse apoio dos nossos pais. Eles sempre foram muito de investir na educação, mas no que a gente apontava e queria. Nessa mudança que eu vim para o Rio, que aí eu estava estudando direção e eu comecei a me entender enquanto atriz, eu tive muito suporte deles, até assim para fazer um curso, depois de já formada, querer estudar um novo curso, eu já estava estudando direção e migrar para atuação, sempre tive esse suporte e deles acreditarem muito desde o começo, sabe? Porque eu lembro que o meu primeiríssimo trabalho foi uma ação promocional no aeroporto do Galeão para Nextel. E a gente tinha que se vestir um bando de aeromoçazinha, eu e mais duas atrizes e um cara meio de copiloto doido. E a gente ficava fazendo palhaçada no aeroporto. E para tu ter uma ideia, meus pais levaram um casal de amigos para poder minha primeira plateia. Eles são incríveis, eles para onde eu ia. Fofinhos, fofinhos. As pequenas coisas de trabalho, de pequenas conquistas, eles iam, se tacavam para o aeroporto. Eu passei 12 dias fazendo isso, todos os dias. Eles foram bem umas 3 vezes, para ficar lá me vendo, fazendo um ganga no aeroporto. Então, assim, realmente, eu fui muito agraciada por essa família que acolheu isso muito bem. E as coisas, desde o começo, assim, o filme que deu certo, eles sempre vibraram muito junto e apoio o que precisasse. Então, assim, nesse aspecto, eu não enfrentei coisas de amigos que eu conheço, artistas, eles enfrentaram, sabe? Situações de não, é botar para fora de casa, eu não vou bancar isso, quer ser, mas se for para isso eu não vou te ajudar. Pais que tinham dinheiro para ajudar, mas se não é o que eu quero, então, assim, isso eu não vivi, E quando realmente. foi assim que virou a chave para ti no sentido de vai dar certo, que não é mais uma aventura? Eu sei que logo no começo da tua carreira tu fez Casa Grande, que foi um filme super premiado. Aquele foi o momento ou desde antes você já era super confiante de que vai dar certo, eu vou fazer novela, vou fazer filme, vou fazer minissérie? É exatamente o oposto. Até hoje eu fico com medo, achando que não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu, Mas agora você não acha será? mais isso não, né? Acho. Eu fico com medo, assim, das entre-safras, né? Que essa área coloca a gente. Sim. Então, o dar certo, o que é dar certo, né? Porque já está dando, mas vai continuar vindo trabalho? Será que eu vou conseguir emendar uma coisa na outra? Agora mesmo nesse período de pandemia foi muito difícil. Os trabalhos deram uma parada aí por conta dos protocolos de segurança, porque ficou caro para as produções. E aí, de repente, você já não está mais tão ativa ali, fazendo uma coisa, fazendo outra. Isso vai dando uma angústia, sabe? Eu acho que, hoje em dia, eu acho que eu aceitei que vai ser assim, que não vai ser essa estabilidade que eu esperava para minha vida. Que vão ser esses altos e baixos, mas eu também, hoje em dia, e cada vez mais, eu vou acreditando no meu potencial, na capacidade que eu vou ter de, a cada trabalho, melhorar e crescer e evoluir para pegar um outro e um degrau maior e cada vez maior. Mas é sempre uma incerteza, é sempre um lugar de vazio. Acaba um trabalho, dá uma melancolia. Primeiro pelo tempo que você passou ali, quase que em família, vira uma família aquelas pessoas. E depois pelo abismo que você faz. Pô, e agora? Quando é que vai vir o outro? Não é Sim. certo por mês, entende? Então, isso foi uma coisa que sempre me angustiou nessa área. E quando eu converso com os amigos, todo mundo diz, a vida é assim. A vida do artista é assim, não tem muito certo, né? Mas ao mesmo tempo a gente, mesmo com pouco, ou com o necessário, ou o que seja, é muito maior do que pelo dinheiro. Eu acho que quando você decide enveredar por essa carreira, não é pelo dinheiro, é por Uma coisa muito que eu queria te mais. perguntar também é sobre a questão de você chegando como nordestina. Hoje você já tem um sotaque bem mais leve. Eu imagino que aqui no Rio esse é um meio
que deve ser um tanto fechado, né? E ainda mais para uma pessoa vindo de fora, tentando entrar, digamos, nesse clubinho ali. Você sentia resistência nos testes, no fato de não conhecer todo mundo da área, não ter um networking já feito no Rio? Você acha que você enfrentou mais dificuldades do que outras pessoas nesse sentido, por ser nordestina, por ter um sotaque forte? Foi assim, na verdade, quando me perguntam sobre isso, assim, da questão do preconceito, eu te digo, eu tenho uma única situação que eu senti e que realmente a resposta de um teste foi claramente porque eu tinha um sotaque. Mas fora isso, porque foi tudo tão natural, assim, essa migração. E eu também, assim, eu estava tão ainda me entendendo enquanto atriz, estudando teatro, e o curso de direção me abriu tantas portas para a atuação. Que incrível, porque eu fui para dirigir e sair sendo dirigida, porque tanto esse teste que eu fiz, que foi para uma operadora de telefonia, foi um chamado de uma professora minha de assistência de direção desse curso de direção que eu estava fazendo, e ela disse: Clarissa, eu estou precisando de uma pessoa só para me ajudar a fazer o teste, porque a câmera vai estar filmando a pessoa testada, eu só precisava que tu ficasse do lado, dando feedback para a pessoa. Aí eu fiz: beleza, te ajuda. Ela: e no final, se tu quiser fazer o teste, só aproveita e faz também. Aí eu, massa. Passei o dia ouvindo aquele texto, também estudei o texto que ela me deu, e vendo até o que funcionava e o que não funcionava dos participantes que estavam lá. E no final do dia eu fui fazer o meu. Como não era uma coisa que eu tinha feito ainda na minha vida, era meu primeiro teste, como eu não tinha aquele desespero que os outros atores estavam, eu estava ali só ajudando minha professora, eu fiquei super à vontade. Então eu brinquei com o texto, tirei uma onda e tal. E aí nisso me ligaram na semana seguinte. Meu primeiro telefonema foi o pessoal da operadora para dizer: olha, você foi aprovada nessa primeira fase, queremos saber se você concorda com tal cachê. Era um valor assim: hã? Não, claro, tudo bem. Tá, pode ser. Posso fazer por esse preço, né? Posso fazer. Eu não tinha nem ganhado um cachê na vida e já estavam me oferecendo uma grana massa. E aí passou e não me chamaram mais e não entraram mais em contato. E aí eu fui conversar com a minha professora depois, eu disse: poxa, tu sabe por quê? Porque o pessoal ligou e não deu contato. Ela aí foi quando ela me disse: Clarice, eu vou ser sincera com você. Eles amaram o teu teste, mas por conta do sotaque não deu. E aí, pô, foda, né? Porque se foi necessário um sotaque tendo uma verdade sido passada, por quê, né? Precisou realmente de um sotaque daqui para uma operadora de telefonia, que todo mundo usa telefone. Não é Sim, uma porque o coisa... operador de telefonia não pode ser nordestino, né? É, Você falou aí sobre esse período da pandemia, mas esse período da pandemia também casou com não só um governo, mas assim uma onda conservadora com muita resistência em relação à arte, à cultura, né? Como é que tu sentiu isso como artista, esses últimos anos aí, em que quase uma demonização da arte, assim, né? De fora, não sendo artista, eu imagino que deve ter sido um período, no mínimo, estranho. Como é que tu sentiu isso da tua parte? é triste, né? Você não se sentir valorizado enquanto indivíduo na sociedade. Alguém que pode contribuir, porque é isso que os conservadores ficam atacando, como se a arte não contribuísse para nada, né? Quando, muito pelo contrário, na pandemia é que a gente viu o quanto a arte alimentou nesse período assim em que as pessoas estavam vivendo esse vazio, esse buraco e tentando entender todo esse movimento de um vírus, de um governo, o quanto foi preciso para se respirar. E é muito hipócrita, né? As pessoas que criticam a arte, elas consomem a arte e jogam contra. Mas, para mim, é muito pela questão do não queremos... O que queremos são pessoas alienadas e não pessoas pensantes, que é o que a arte faz. É botar você para refletir sobre a situação de agora e de antes. E o medo é esse. Então, eu acho que não é chocante esse ataque, só é triste. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que não defendem a cultura, muito pelo contrário, são cinemas fechando, teatros antigos fechando. Tem mais a ver com temer o potencial da arte, né, do que propriamente de não gostar de arte, porque como você falou, a mesma pessoa que demoniza consome, é a mesma pessoa, Exatamente. porque todos consumimos arte e ainda mais nesse período de pandemia, né, que a gente teve que se fechar em casa, todo mundo recorreu ao livro,
à série, ao filme. Teatro ficou meio complicado, mas assim, outras formas de arte que era possível consumir de casa, terminou sendo o refúgio de todo mundo, né? Então, é interessante você levantar esse ponto, assim, é o medo para usar uma linguagem bem da ditadura, bem militar, do lado subversivo, né, da arte, né, contestadora da arte, num período em que... Do quão livre ela é, né? Ela é livre, ela não é julgadora. E da liberdade da arte, é verdade. E você até tinha falado sobre isso, né, do ambiente, o próprio ambiente da arte é um ambiente em que as pessoas são mais livres, mais abertas. É um lugar em que o espaço é de todos, né? Você vai no teatro, então, quando você vai e faz um curso de teatro, como é uma coisa para todos, que abraça. E é isso que a arte faz, ela abraça, mas, ao mesmo tempo, eu não entendo, assim, o porquê desse medo. Eu não entendo, né, o medo de vão perder o poder. Essa Aproveitando, Clarice, que luta. a gente vai chegando no final aí, você tinha falado até quando a gente estava conversando antes de ir pro ar, Clarice está indo pro terceiro apartamento, quase no mesmo quarteirão ali em Copacabana, e tava falando das pessoas que conhece, e isso é muito tua cara, assim, né, conversar com todo mundo na rua, ser uma pessoa muito... de gostar desse contato. E aí eu queria saber de tu duas coisas. Uma, como a fama mudou. Eu lembro logo no começo, você até vibrava quando alguém te reconhecia na rua. Como é que a fama mudou isso, se é que mudou? E em segundo lugar, assim, como é que tu contrasta essa vida carioca, de rua, do carioca ser muito aberto, mas também, às vezes, os relacionamentos não evoluem muito, né? O carioca é famoso por marcar e não dizer a data, nem o lugar. Vamos se ver e para ali. E nem passa o Com telefone, nem a fala sociabilidade recifense aqui, super familiar. Como é que, hoje em dia, depois de mais de 10 anos aí no Rio, como é que tu vê essa diferença? da fama, menino. É isso que tu falou. Eu adoro conversar com pessoas na rua. Eu gosto de trocar ideia com quem tiver ao meu lado. Eu gosto de trocar essa energia. E só tem vindo coisas boas dos fãs, né? Acho fofo dizer fã. Meu Deus, eu tenho fã. Mas que criaram até um fã-clube para mim, Acervo Clarissa, no Instagram. Eu vi, Isso eu vi. é incrível, assim, eu acho que isso me chamou mais atenção hoje em dia do que a pessoa me reconhecer na rua, porque a TV, né, ela tem essa força, ela entra na casa das Sim. pessoas. E quem acompanha uma novela, uma minissérie, termina que fica vendo ali seu rosto, vai criando Qual uma foi o teu simpatia. personagem mais que gerou isso, assim? Das Sem pessoas te dúvida, chamaram pelo nome do personagem na rua e tal? Penha. Penha, Tem. não. O pessoal, assim, a brincadeira até um cara veio fazer um concerto aqui na casa. Aí ajeitou as coisas quando saiu. Eu disse, poxa, obrigado, ainda bem que tu ajeitou aí o chuveiro ali. E eu ia deixar de ajeitar pra Penha, Deus me livre. Então a galera brinca, assim, com a personagem. Aí o pessoal vem e pede pra tirar foto. Eu acho muito legal, eu acho um carinho que não me afeta, não me incomoda. Não sei também, né? Eu não tô no nível Bruna Marquezine botou o pé na rua e, meu Tudo Deus do céu, para. que eu acho que chega num lugar de invasão que, pelo menos no meu caso, nunca aconteceu. As pessoas chegam muito cuidadosas e com carinho e não é assim, não tem isso. Oi, tudo bom? E você? Não sei o Eu quê. acho que faz assim, é mais você do que os fãs, né? Eu faço mais isso com os fãs do que eles comigo. Eu abraço, beijo, fico super feliz. Adoro, adoro. A pandemia deve ter sido difícil também nesse aspecto, né? Não poder dar um abraço. Terrível, tudo murrinho, cotovelinho, eu dei cotovelada em tanta gente. E essa diferença, Rio-Recife, dessa vida assim, da rua, do bairro. É engraçado, porque uma coisa que eu gosto muito do Rio, uma coisa que eu não vivia muito em Recife, era essa vida andando pela cidade, caminhar pela cidade, pegar uma bicicleta, tarará. Em Recife eu sempre me senti muito insegura e meus pais com medo já botavam pra gente ir de carro, eu ia buscar, ou tinha toda uma rede para você não circular tanto, né? Andando pelas ruas. E isso aqui no Rio eu acho maravilhoso. E aí tem uma coisa de muita gente na rua, tem uma efervescência, e é praia, todo mundo andando assim já meio de sunga pelo bairro inteiro. E eu acho isso muito gostoso de viver. Por outro lado, tem isso, realmente, eles não estreitam tanto os laços, os cariocas. Não sei, assim, é massa tomar uma com carioca. Ir pra farra é muito bom. E, assim, às vezes eu não sei também, eu tenho alguns amigos cariocas que eu consigo arrastar para aqui para casa, ir para casa deles, mas é raro mesmo, assim. Eu tenho mais amigos aqui no Rio de fora, São Paulo, BH, os de Recife que vêm para cá, do que muitos, muitos cariocas, mas é uma vida que eu
Digo assim, quando eu vou para Recife agora, eu comecei a desbravar mais Recife andando. E eu me apaixonei de novo por Recife, assim. Percorrer mesmo as ruas. Né? Essa coisa que o Rio me trouxe, e juntei uma coisa com a outra, sabe? Mas eu gosto muito quando eu volto para Recife, o carinho, o acolhimento, o jeito de falar, o jeito de dizer que não tem. Porque às vezes aqui não tem e a pessoa não tem, mas ela pode dizer que não tem, Uhum. né? Assim, com carinho. E não tem não. Se isso se olha na sua cara. Então, assim, quando eu vou para Recife, eu me sinto muito abraçado, assim, e entendo o porquê. Aí, quando você pergunta, só respondendo de sofreu preconceito, não sei o quê. Eu não, assim, aqui, muito pouco. Não sei se na questão de, é tão bonitinho o teu sotaque, até que ponto tem uma coisa de, coitadinho, pobre do pernambucano. Mas, para mim, sempre foi um lugar que eu sinto quando eu vou para Recife. É esse jeito fofo e acolhedor que a gente tem, que dá vontade de abraçar mesmo. Entendi. Pernambuco, imortal, imortal. A gente nem é barrista, né? Nada. E Pernambuco, meu país. atualmente, Clarice, estás trabalhando com o quê? Agora eu estou fazendo 2 filmes ao mesmo tempo, preparação para 2 filmes, que está sendo bem legal, um processo novo de estar com 2 atrizes, 2 personagens aqui fervilhando na cabeça. Estou aí também correndo para botar edital de peça de teatro com um grupo que eu já me apresentei no ano passado e com o diretor Daniel Rez, que é maravilhoso. Então a gente vai tentar jogar peças aí para a gente entrar em cartaz. E é isso, menino, não para. Fazendo teste, esperando o resultado de teste também. Se Deus quiser, em janeiro, todo mundo corrente positiva. Vou pegar esse teste que eu fiz. Isso aí. Que aí, menino, é só alegria. Vamos fazer um bate-bola rápido agora, tá? Naquele estilo respostas curtas. Um ou outro, sim ou não. Teatro ou cinema? Aí eu tenho que dizer, ou uma ou outra, eu posso dar uma terceira resposta. Tem que escolher rápido. Não, pode dar uma Cinema. terceira resposta, pode. Você é livre, você é artista, você é livre. Tudo. Ah, mas não pode ficar em cima do muro. Mas menino, eu gosto de atuar, seja em que veículo for. Te juro, eu gosto de texto, gosto de teste, eu gosto de experimentar, te juro. Tu gosta de teste? Tu não acha... Gosto. E esperar o resultado do teste também. Não, eu sofro fazendo, mas depois eu gosto. Que legal. Durante o processo, mas eu gosto de ter essa agonia interna de... Sim. A pressão, né? A pressão às vezes tira o nosso melhor. É verdade. Eu particularmente, eu sinto muito isso. Que às vezes a pressão, a gente foge da pressão, mas às vezes a pressão tira o nosso melhor que a gente nem sabia que tinha. E em geral, às vezes não dá tempo, não há espaço para você ter insegurança. Você vai. É um pouco como essa gravação, inclusive, né? A gente tá fazendo o primeiro bloco de gravações e falava sobre isso, sobre vai. Mas voltando ao bate-bola, Rio ou Recife? Só difícil, só... Eu falei Rio devagarzinho, assim. Rio. Falou o quê? Rio. Porque agora eu tô no Rio, eu amo Rio, Marco, mas eu amo Recife, sacanagem, tu tá com cada pergunta pra ferrar a pessoa. Pra botar na berlinda. Sacanagem, meu Deus, vamos acabar em Recife. Rio, porque eu tô aqui, tá? Quando eu chegar aí vai ser aí, pessoal. Esse que seus pais não escutem. Cerveja ou cachaça? Cachaça. Cachaça. Bloquinho ou blocão? Bloquinho. Bloquinho. Galo da madrugada, não. Ixi. Ladeira de Olinda. Ladeira de Olinda e pouquinho, bom. Sem ser no sábado. Sábado que é o pior dia. Não, sábado é o melhor que é o dia. Não, sábado é o melhor. Domingo é o... Domingo já fico... Eu tenho pavor de multidão, sabia? Fico agoniada com muita gente, assim, num lugar apertado. Domingo, vamos falar de domingo, então. Domingo de noite, série ou filme? Domingo de noite, filme. Ainda é filme. De noite não, a pessoa vai começar a semana iniciando uma série, você já não começa a semana. Você nem dorme, já fica virando a série, não. Filme você tem o começo, meio e fim, pronto. Acaba, termina, né? Não fica a pendência, né? Pro futuro. Não fica, exatamente. Vou fazer uma para finalizar, uma não tão difícil, que não te coloca numa situação tão desconfortável. Programa com o maridão, mesa de bar ou cinema? Voltou pro cinema, a questão. Eu diria casa, tu acredita? Nenhum nem outro, né? Ficar em casa. Na casa tem a bebida e tem os filmes, então foi uma boa... Olha aí, né? Exatamente. Pois é, assim... Eu sou caseira, mas Rafa é mofo. Aí é assim, a pessoa que já tá da cor do sofá. Que ele é muito mais difícil de sair de casa. Aí, assim, eu diria, pra tirar ele de casa,
Acho que um bar, se fosse pro cinema, passa no barzinho antes, depois já pro cineminha. Mas é difícil convencer esse rapaz a sair de casa. Ele vai ficar com ódio quando me ouvir isso. Mas é verdade, Rafael Machado. Fica aí o convite. Fica aí o convite. Deixa eu fazer mais só uma última bônus antes de a gente terminar. E depois eu vou deixar ali se você quiser contar alguma história engraçada recente, que faz tempo que a gente não se fala. Mas eu sei que você é apaixonada por camarão. Então, camarão, alho e óleo, numa massa ou num, digamos, num ensopado, num caldinho? Numa massa. Numa massa, né? Eu não gosto muito, sabia? Eu amo camarão, mas eu não gosto de empada de camarão, nem ensopado de camarão, se tiver molho de tomate. Que frescura. Mas eu gosto de camarão mesmo assim. Mas eu adoro uma massa com camarão também. Queijo gorgonzola, assim, sabe? O molho de gorgonzola. Cebolinha roxa. Senti que já vai dar fome, já. Já tô vendo aqui. Já vou sair daqui pra preparar esse camarão com macarrão que eu comprei ontem na feira. Tá vendo? Não podia faltar. Clarice, então, muito obrigado pela tua participação aqui comigo. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Você sempre, enfim, você sabe que eu sou seu fã e você tem um carisma que, como seu amigo falou, lá desde o tempo da faculdade, tinha que terminar como artista mesmo, porque é da identidade mesmo da pessoa, né? É diferente. Mas deixar um espaço livre agora pra ti. O que é que você quer contar aí? Quais são as novidades? Não, é só que, assim, engraçado. Uma mensagem também assim, que você queira deixar. O que eu ia dizer é que essa coisa minha, que eu levei um tempo mesmo pra aceitar, e até minha família, quando você disse assim, aceitou rápido e tal, desde pequena a galera dizia, essa menina, que eu tinha uma coisa de brincar e de imitar a Xuxa e de fazer coisas. Teve uma fase daquela velha, a Globo tá te perdendo. Então sempre teve uma coisa assim, mas eu sempre achei que era brincadeira, sabe? Nunca achei que era uma coisa... E talvez fosse brincadeira mesmo das pessoas, porque nem elas imaginariam que eu ia conseguir, de fato, enveredar na carreira de artista e tá dando certo, né? Porque é muito difícil mesmo. Não é todo mundo que consegue, e pessoas com muito talento, às vezes não têm oportunidade. Então, assim... É muito lindo olhar para trás mesmo e ver que desde sempre era como se o universo estivesse dizendo, é por aí, menina, é por aí. E eu, não, vamos procurar uma profissão, né, mais estável, uma carreira mais tradicional. Cheguei a estudar para concurso público, pô, 1 ano da minha vida. Não consigo me imaginar presa, veja, olha o termo que eu uso. Ia passar e não ia durar, né? Não ia. E quantos artistas será que a gente perde, né? Por esse conservadorismo, por essa dificuldade, resistência, né? Essa pressão para seguir os caminhos já mais trilhados. Né? O pouco apoio do governo, não é só da família, é do governo. Não tem, né? São cursos sucateados, muitas vezes, o curso de artes cênicas. Então, assim... complicado demais. Mas o recado que eu dou, então, e a mensagem é: escute sua intuição, siga e não pense muito, sabe? Tenta pegar essa censura e mandar ela merda e deixar vazar o primeiro raio de pensamento que vier, porque a gente é muito castrador das nossas ideias. A gente tem que ficar o tempo todo lembrando que não pode, que é isso, que é aquilo. Então, esquece tudo isso, segue o fluxo do coração. Acho que vai dar certo. Mensagem linda e eu senti aqui, ó, diretamente para mim. É isso aí. Esse podcast vai fazer muito sucesso, já está fazendo. Obrigado. Eu estou muito feliz de ter participado logo desses primeiros episódios. Espero trazer sorte e vida longa. Com certeza. Muito longa. Clarice, obrigado. Um beijo. Valeu, meu querido. E a gente se fala. Estarei aqui. Sempre que quiser, pode me chamar. Essa foi Clarissa Pinheiro, minha grande amiga. Espero que vocês tenham gostado do papo. Curte, se torna membro, enfim, me segue nas redes para ter outros episódios tão legais, espero, como esse. Valeu, tchau!